Iniciamos mais uma vez, desde o Templo de Salomão, o seu programa, o nosso programa de todas as noites, Obreiros em Foco. E eu gostaria que você que está pensando no suicídio, você que conhece a verdade da palavra de Deus, mas tem praticado tudo o contrário. Você conhece o perigo da mentira, da mágoa, da prostituição, da idolatria, da violência. Você conhece o perigo da rebelião e você caiu em tentação. Eu estou falando com você que está afastado, pensando agora na morte. Liga para a gente. Na central de atendimento nós temos o pastor Clodoaldo, da Uniper, Universal nos presídios, aqui no Brasil e no mundo. Ele está na central com uma equipe de auxiliares, através do número 3573-3535, 0 operadora 11, a esposa de pastores aí também e levitas aqui do Templo de Salomão, para receber a sua ligação e enviar o resgate ao seu encontro. Mas, pastor Clodoaldo, bispo Júlio, eu já fui pastor, eu já fui obreiro, eu já fui um evangelista, eu já fui membro da igreja há tantos anos e eu cometi erros horríveis, coisas terríveis. Não importa, Clodoaldo. O que importa é que essa pessoa está viva e há resgate para ela. Exatamente, bispo Júlio. Boa noite. Boa noite. E essa pessoa que já se preparou até para o suicídio, ela está aí agora olhando para uma faca, ela já preparou uma corda, ela está com uma arma agora e não é novidade, bispo, para a gente, mas nós temos visto muitos casos de ex-obreiros, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus que cometeram suicídio, mas nós estamos aqui à inteira disposição para poder ajudar essa pessoa a voltar a andar a passos firmes na fé com Deus novamente. 3573-3535, 0 operadora 11. Por mais erros que você tenha cometido, não cometa o suicídio, porque tirando a sua própria vida, você já estará se condenando à morte eterna, ao inferno, viver separado de Deus por toda a eternidade. O Bispo Irlan está aqui em estúdios para responder as perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, através do número 953392828, 0 operadora 11. Bispo Irlan, boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. É importante que nesse instante os obreiros entrem em contato com os que estão afastados. Está escrito que como que a pessoa vai crer se não tem quem fale, se não tem quem anuncie? No momento que você coloca a pessoa afastada em contato com o programa Obreiros em Foco, o Espírito Santo terá liberdade para agir na vida dela. Vamos estar falando sobre o terceiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação. Se ela está quente, ela está entrando num processo de morno e depois frio, que é a morte espiritual. Então, entre em contato com o obreiro colaborador, o evangelista da sua igreja, para que ele possa participar e estar consciente do perigo desse terceiro sinal que prova que a pessoa está perdendo a salvação. Mas agora, pare tudo. Ei, me escute, ouça. Você conhece algo que existe há anos, porém é muito atual? É mais atual do que todas as informações que a gente possa reunir no presente momento. Você conhece? Espero que sim. Ela está ao alcance de todos. Preste atenção. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída: a Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por 1/4 de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por 1 século.
Aí vemos que a palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram. E ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclécio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente morreu, muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou: dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São essas palavras do nosso Deus. Meu amigo, não se opõe à palavra de Deus. Inclusive, o terceiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação está ligado à palavra de Deus. Nada é por acaso. Tudo se encaixa perfeitamente. Antes mesmo dele criar os céus, a terra e a nós, seres humanos, por meio de Adão e Eva, ele sabia que você está aí assistindo este vídeo e que eu estaria agora fazendo este comentário. A palavra de Deus é viva, é verdadeira, ela é eterna porque ela é o próprio Deus. Na Igreja Universal, nós adotamos, aqui do Brasil, a leitura da Bíblia, da versão fiel, que é a mais difícil, a mais original do grego. É difícil, mas é importantíssimo que você leia a palavra de Deus na sua íntegra e não essas versões aí baratas e manipuladas pelas religiões, devo dizer, né? Pelas religiões tradicionais ou a religião tradicional romana. Especialmente a Bíblia, que tem as anotações do Bispo Macedo, que são experiências, revelações que ele teve com Deus nesses 50 anos de caminhada com o Altíssimo, né? Eu tenho 30 anos, o Bispo Irlan também tem 30 anos, 30 aí? 35 anos. Então, na nossa caminhada com Deus, nós temos experiências maravilhosas e o Bispo colocou aqui, né, para facilitar o entendimento dos neófitos, dos que não estão familiarizados com a palavra de Deus. Hoje nós temos este recurso maravilhoso, que é a Bíblia com as anotações. Se você ainda não adquiriu a sua, adquira a sua, que esse é um investimento sábio, né? E muito importante, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na Igreja Universal você pode adquirir um exemplar ou através do Arca Center. É muito forte a Bíblia, bispo, porque foram 40 os autores da Bíblia entre homens e mulheres. O tempo de duração para que a Bíblia toda fosse escrita foram de 500 anos, mas ela se completa, ela tem um só pensamento, como se um só a tivesse escrito. E como se estivessem todos vivenciando naquela mesma época, naquela mesma geração, mas que não.
em épocas, gerações diferentes, mas que se encaixa perfeitamente. Só Deus sabe quantas vidas foram sacrificadas, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, para que hoje eu pudesse segurar em mãos este livro de Gênesis e Apocalipse. Está assistindo a novela Gênesis? Está gostando? É o testemunho de Deus. Vamos divulgar esta novela com força, porque está salvando e vai salvar muitas almas. A novela, o Gênesis, é o testemunho de Deus na televisão. É o maior, é o mais forte de todos. Bem, vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição. Você que também quer enviar um áudio de desabafo, você que quer enviar um áudio, fazendo uma pergunta, ou você que quer nos contar a sua experiência, grave aí uma selfie falando da sua experiência, você que participou sábado passado aqui conosco, no Templo de Salomão, ou aí no seu estado, transmitido diretamente do Templo de Salomão, a reunião dos obreiros, você participou aí na sua igreja, na sua cidade. Conta pra gente a sua experiência. Vamos então à primeira pergunta. Boa noite, meu nome é Alessandra, aqui do Samaritá, Bloco Santos, e eu quero fazer uma pergunta para a pessoa que um dia teve na obra, se afastou e ela quer voltar a ter o Espírito Santo, como é que ela faz? Boa noite, Alessandra de Santos e de todos aí da Baixada Santista. Olha, se ela foi obreira, ela serviu a Deus e ela tem o desejo de voltar a servir, é um sinal de que ela já está na mira do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que efetua em nós o querer e o realizar. E se ela está tendo esse desejo, obviamente que ela pode sim voltar ao primeiro amor, voltar à primeira fé, e a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Com certeza ela será batizada com o Espírito Santo e a sua vida glorificará o Senhor Jesus muito mais, como da primeira vez. Eu tenho aqui a participação por WhatsApp também da Mônica, aqui de São Paulo, dizendo assim: Bispo, estou afastada dos caminhos do Senhor Jesus e me encontro muito triste e deprimida, afirma ela. Um dos motivos deste afastamento dos caminhos do Senhor é que sou casada legalmente, mas dei brecha para o diabo e ele acabou com o meu casamento. Penso que você esteja se referindo ao fato de não estar casada no altar, né? Ela fala legalmente. Hoje moro com uma pessoa que também é conhecedor da palavra e muitas das vezes sentimos a cobrança do Espírito Santo, mas não temos força de buscar a Deus por causa da culpa de estar vivendo em adultério. Mônica, preste atenção. Você está confundindo as coisas. A primeira coisa é o seguinte: o motivo do seu afastamento não foi o fato de você estar casada no civil e não no altar. Isso era algo que realmente deveria ter sido feito, se você estivesse bem com seu esposo. Mas isso não aconteceu, não sei se vocês não comungavam da mesma fé, mas o que aconteceu é que você não estava bem espiritualmente. Independentemente do seu esposo ser da fé ou não, me refiro ao anterior, não esse relacionamento presente. Se você estivesse batizada com o Espírito Santo, casada com o Senhor Jesus, você teria sido um bom testemunho, você teria sido um exemplo, e ele teria se convertido e certamente teriam se casado também na igreja. Teriam recebido a bênção de Deus no altar. Agora você está alegando os problemas que você tem, a infelicidade, as acusações, pelo fato de estar convivendo com uma outra pessoa e você não ser feliz e não ter também a bênção de Deus. Você está repetindo o mesmo erro que você cometeu no primeiro relacionamento. Você está colocando, sabe, o carro na frente dos bois. A prioridade aqui não é o casamento, não é você. A prioridade aqui não é a sua vida sentimental, profissional, familiar. A prioridade é a sua alma. Então você tem que estar bem com Deus, independentemente do seu cônjuge, do seu companheiro, crer ou não, ir à igreja ou não, ser batizado ou não, querer se casar na igreja ou não, você tem que estar bem. E você tem que se batizar nas águas, sepultar a velha vida,
Você tem que ser honrada, honrar a ele, respeitá-lo. Se você realmente quer investir nesse relacionamento, você tem que lutar por ele. Se você vê que não é compatível, vocês não têm objetivos em comum, você tem que tomar uma decisão e sacrificar esse relacionamento pela sua salvação. Mas se você está decidido e vê que é compatível, que ele quer, que vocês se amam, então você tem que lutar, mas priorizar você tem que ser a prioridade, tá? A sua salvação, o batismo com o Espírito Santo. Logo a seguir o batismo nas águas, você tem que priorizar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que tirar suas dúvidas, você tem que falar com a esposa do pastor, na igreja e no seu bairro. Você tem que fazer a terapia do amor, por exemplo. Domingo você tem que buscar o Espírito Santo. Quarta-feira, agora na novela Gênesis, você tem que assistir, prestar atenção nas falas, porque nas falas é que vai estar embutida a palavra de Deus. Para você ver e tomar decisões e fazer a escolha certa. Você já não tem mais idade para errar, né, Mônica? Nenhum de nós. Ainda mais a gente que já conhece a verdade. Então, chegou a sua vez de voltar e vai ser sábado agora, hein? Vamos estar na 5ª reunião das mulheres. Vai ser a 5ª reunião, mas nessa feita as mulheres vão estar, né, participando do Alta Ajuda. Mais uma razão para você participar, tá, Mônica? Bem, penso que tenha ficado claro, né? Perfeitamente claro. Vamos agora à central de atendimento com o pastor Clodoaldo, que já deve ter aí em mãos também pessoas pedindo resgate. Tenho sim, bispo. Inclusive, é uma mulher, a Edna, lá de Santarém, no Pará. E ela diz assim: penso que para mim já não tem mais jeito. Já tentei me matar colocando uma corda no meu pescoço. Estou afastada já há 3 anos e não consigo voltar. Bom, bispo, eu estava acompanhando o senhor falar aqui agora sobre a palavra, né? E essa palavra que essa pessoa está recebendo agora é para abrir o entendimento dela, para abrir a mente dela. A mente é como um paraquedas, né? Que ele só funciona se estiver aberto. E se essa pessoa abrir a mente dela agora, através da palavra que ela está ouvindo, ela vai sair da situação que ela está, ela vai sair do fundo do poço, ela vai sair desse desespero que ela entrou porque se afastou de Deus e muitas das vezes uma palavra maldita, uma palavra negativa. E nós estamos aqui à disposição, temos aqui os atendentes, pastores, e ela pode ligar agora no 3573-3535, como fez também aqui a Maria Eduarda, que também é do Pará, Bispo Júlio. Ela diz aqui que ela foi traída em um relacionamento de 26 anos. E hoje ela está num relacionamento novo, um relacionamento abusivo, e também está afastada há mais de 2 anos. Está vendo só? Quer dizer, essas pessoas, pastor Clodoaldo, que se afastam por carência ou por se envolver com uma pessoa emocionalmente, sexualmente, é porque essa pessoa realmente não está priorizando a sua salvação, não está priorizando a sua comunhão com Deus. Se é batizado com o Espírito Santo, está nesse processo de perder a salvação. E se não é porque realmente não está priorizando o batismo com o Espírito Santo, que deveria ser a sua prioridade. O pastor Clodoaldo já está na Igreja Universal há quantos anos? São 28 anos, bispo. 28 anos na presença de Deus. E você começou em qual estado? No Rio de Janeiro. Comecei bem novo, dos meus 13 para 14 anos. Vim de um lar destruído, separação dos meus pais. Mas foi no Rio de Janeiro que eu iniciei. E está como pastor há quantos anos? Vão ser agora completar 24 anos. Foi obreiro quanto tempo? 2 anos, bispo. 2 anos. 2 anos. Como é que foi as guerras? Quais foram as guerras como obreiro nessa época? Bispo, foram várias dificuldades como obreiro, mas depois que eu entendi que eu recebi o Espírito Santo e nasceu dentro de mim um desejo de servir, então eu passei por cima de todas as dificuldades, por cima de todos os obstáculos, tampando os ouvidos para as palavras negativas, para as palavras para nos desanimar, para poder jogar para baixo. Venci as dificuldades. Quais foram as tentações Bispo, mais fortes? Na época de obreiro? Sim. Na época de obreiro, bispo, época de escola, muito novo, trabalho, propostas, ainda que era novo demais, mas no Rio de Janeiro o senhor sabe a luta que é. Uma criança começa na vida errada logo cedo, na maioria das vezes. E logo cedo tive que procurar trabalho,
dificuldades no trabalho também que passei, de obreiro, tentações ao ponto de estar trabalhando numa empresa e eu chegava sempre bem cedo, umas meia hora, 40 minutos antes de abrir essa empresa, e eu lembro direitinho essa cena. Quando eu cheguei cedo nessa loja, uma pessoa que trabalhava, uma mulher que trabalhava, eu de costa, quando eu me virei, essa moça estava totalmente nua. E eu lembro, bicho, que a carne tremia ali na hora. Eu era novo de obreiro. A carne tremia. Dizia, agarra. E o espírito dizia, resiste. Foge. Exatamente. Foge, corre. Exatamente. E não é correr para cima, ela né, estava bicho? peladinha? Não é correr para cima, não é correr para longe. Ela estava pelada? Pelada, bispo. Sim, senhor. E eu lembro, bispo, que eu empurrei essa moça, saí da empresa, voltei à tarde, já no final do expediente, para pedir demissão. E o pessoal a empresa toda já estava sabendo que você era gay. Ela já tinha espalhado já para todo mundo. Clodoaldo é gay. Não, bispo. Não, senhor. Mas ainda que tivesse falado, você teria dito, não sou gay, não. Mas eu fugi para guardar minha salvação. Exatamente. Eu voltei na empresa, pedi a demissão, porque eu não podia perder o que eu tinha de mais precioso. Ela estava apaixonada por você. É verdade, bispo. Mas Deus é grande, Deus guardou, você está vendo só? Está vendo só, obreiro, colaborador? Nós passamos pelas nossas guerras. Se eu contar as minhas também aqui, algumas são até engraçadas, mas só Deus sabe o que a gente viveu para hoje nós estarmos aqui como exemplo para todos vocês. Está aí o pastor Clodoaldo, casado há 20... Quantos anos, Clodoaldo, casado? 22 anos, bispo. 22 anos, né? Está aí. Ele que faz parte, é responsável pelo trabalho da UNIP, a Universal, nos presídios. Ele vai falar mais ao respeito. Mas agora eu queria que você acompanhasse o relato desta pessoa que recebeu Folha Universal. A primeira vez que recebeu Folha Universal, jogou no lixo. E estava sofrendo, hein, em todas as áreas, mas achava que não precisava. Como muitos que nos assistem agora e dizem, não, eu não preciso de Deus, eu não preciso ouvir vocês, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso crer em Deus, eu não preciso ler a Bíblia. Ah, não? Então preste atenção neste relato. Olá, meu nome é Maxwellen e eu tive uma experiência muito legal com a Folha Universal. Há alguns anos atrás, antes de conhecer a igreja, eu lembro que umas senhoras da igreja me deram um jornal da igreja. Como eu não gostava da igreja, eu peguei aquele jornal e joguei fora. Depois até fiquei com um pouco de peso na consciência, mas eu não dava nenhuma credibilidade para o jornal. Até que um tempo depois de sofrer bastante e chegar à Igreja Universal, eu ganhei uma Folha Universal. E foi lendo uma palavra do bispo que eu entendi a importância de buscar e receber o Espírito Santo. E desde então, eu sempre venho acompanhando as matérias da Folha Universal e tem sido muito edificante para a minha vida. A Maxwellen, ela estava realmente perdida, como ela mesma afirmou. E achava que não precisava do Folha Universal. O Folha Universal, que foi o instrumento usado por Deus para trazer a Maxwellen a libertação. Como está sendo agora a novela Gênesis, da Rede Record de televisão, um meio de evangelização. Como as reuniões da Igreja Universal, como também os grupos, o trabalho dos grupos. E tudo que nós fazemos na Igreja Universal, fazemos com o objetivo de dar às pessoas a oportunidade de se libertarem, de serem livres de tudo aquilo que vem comprometendo a sua fé, a sua alma. Por isso, meu amigo, não abra mão da importância de ler o Foro Universal desta semana, por exemplo. Você sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Assista a novela, leia, né, as 7 manifestações do Espírito de Deus, né, que nós estamos falando. Estamos falando nesse mês de janeiro, da primeira manifestação do Espírito Santo. Quais são os segredos para ter um casamento feliz? Casais que tiveram desilusões na área amorosa contam o que fizeram para construir um matrimônio sólido, fortalecer a união e conquistar a felicidade, a vida a dois. E aqui, estamos vivendo no reinado da hipocrisia. Atitudes controversas de políticos e famosos desagradam a população e geram descrédito.
e muitas outras coisas que estamos abordando no Folha Universal desta semana, que certamente vai lhe ajudar e muito. Adquira o seu. E você que está nos assistindo e pode patrocinar um fardo com 125 exemplares, faça uma doação através do aplicativo do seu banco ou através do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito e seguro e simples de usar. Você pode fazer a sua doação agora de um fardo com R$250. Você patrocina um fardo que contém 125 exemplares. Ou talvez você possa patrocinar, doar 10 exemplares, 20, 30. Faça a sua doação através dos meios que estão à sua inteira disposição. Eu tenho aqui a participação da Gisele, jornalista do portal de notícias UOL. Ela diz assim: Bispo, eu leio os jornais impressos e gosto muito. Por mais que a web seja a plataforma mais procurada, o impresso ainda é e a que tem mais informações e detalhes, pois o tempo de produção das matérias é maior. É verdade, Gisele. Então, adquira o seu e patrocine o Folha Universal. E sempre que possível, preste atenção, eu peço que os obreiros, os colaboradores, os evangelistas e os membros de todos os grupos adquiram esse hábito de sempre fazer a sua doação através dos meios dos aplicativos, seja do seu banco, ou Pix, ou através da página universal.org/doar, porque é mais seguro para vocês e menos trabalho para a gente. Sem falar que você deve sempre pegar o número da sua transferência, da sua doação, ou imprimir se você tem disponibilidade, tem uma impressora em casa, e colocar dentro do envelope, ou escrever o número da sua transferência e levar e colocar no altar. Isso é importante, não para a igreja. Isso é importante para você, para a sua fé. É a parte espiritual. Deus lhe tocou, Deus lhe abençoou, você tem recebido e quer patrocinar? Seja generoso, porque foi Deus que lhe deu e ele merece ser honrado. Vamos à segunda pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, aqui para o Bispo Irlan responder, e eu já volto com todos vocês falando sobre as experiências, das pessoas que participaram da 4ª reunião da Armadura de Deus. Olá, Bispo. Meu nome é Gabriel, sou colaborador da Igreja Sede de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Bispo, o que fazer para que o Espírito Santo se torne nosso principal aliado nas nossas lutas que enfrentamos todos os dias? Boa noite, Gabriel, colaborador de Alagoas. Isso aí, Gabriel, é assim. Se você se torna para Deus, ele diz, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós. Se você for com Deus, ele será com você. Então, o que você precisa fazer para que o Espírito Santo seja seu aliado? É você se voltar para Deus de todo o seu coração. E se você fizer isso, com certeza, o Espírito Santo será com você. É uma questão de decisão, né? Não é sentir vontade. É sentir. Eu decido priorizar a minha comunhão com Deus, a buscá-lo. E o Espírito Santo vai honrar essa decisão, essa busca, essa entrega. A exemplo das experiências das pessoas que participaram da reunião ministrada pelo Bispo Macedo, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil, sábado passado, aqui no templo, essa reunião dos obreiros. Acompanhe. Olá, eu sou a Thaís e para mim é um privilégio vir aqui todos os sábados. A cada semana é um alimento espiritual que o próprio Deus nos dá. Cada semana eu percebo uma diferença dentro de mim, eu vejo que ele usa o servo dele, ele usa esse lugar, essas reuniões para realmente nos fortalecer, nos ajudar, nos guiar para cuidar de nós mesmos. É algo que realmente custa renúncia, sacrifício, algo diário, mas é por um bem maior que a nossa salvação. Eu convido você, obreiro, obreira, colaborador, que não pôde vir hoje, que não veio na semana passada, para que venha na próxima semana e não perca essa oportunidade, porque cada semana é um alimento, um fortalecimento espiritual. Deus abençoe. Foi uma reunião mais que renovadora. A cada reunião da Armadura de Deus, temos visto a importância de estarmos vestidos de toda a armadura de Deus, não apenas partes dela. Jamais seremos atingidos pelo diabo se estivermos cheios do Espírito Santo.
Aqui no Piauí, estamos firmes e fortes e não vamos perder nenhuma das reuniões de obreiros e da armadura de Deus. Eu me chamo John, sou obreiro aqui do estado do Piauí e essas reuniões de sábado, 18 horas, têm me renovado e têm me fortalecido a cada palavra e a cada busca. E eu estou aqui com o meu convidado, o Rodrigo, e ele também vai contar como que ele está saindo dessa vigília aqui hoje. Hoje estou saindo aqui muito leve e muito forte, porque quando eu cheguei muito pesado. Mas eu sei que Deus me curou e me deu força. Me ensinou daqui hoje mais forte. Você deveria ter participado, né? Mas bem, sábado agora vai ser a reunião das mulheres, vai ser a primeira reunião das mulheres neste ano, autoajuda, aqui no Templo de Salomão, transmitindo para todo o Brasil. E é importante que as mulheres façam um esforço de dar a oportunidade a outras mulheres de participarem como familiares, vizinhas, colegas de trabalho, funcionárias, clientes. Todos aqui de São Paulo vão ter a oportunidade, a grande oportunidade de vir participar presencialmente aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, neste sábado, dia 30, a primeira reunião do ano do Autoajuda. A esposa do Bispo Irlan estará presente, a Ana Paula, a minha esposa, a Viviane, a Cristiane estará ministrando essa reunião, a esposa do Bispo Renato, a esposa dos demais bispos e pastores estarão aqui presentes no Templo de Salomão, os que estão aqui em São Paulo e nos demais estados. Valorize essa reunião, ela é de 2 em 2 meses, então vamos ter neste mês de janeiro e só voltaremos a ter no mês de março. Então, valorize. Os ensinamentos serão espirituais, práticos e importantes. O pastor Clodoaldo, aí na central de atendimento você tem mais pessoas pedindo resgate? Sim, bispo. Tem aqui o Leandro, que é lá de Minas Gerais. Ele diz assim, olha, estou afastado há 6 anos e carrego dentro de mim uma angústia muito grande. Por quê? E não consigo ter paz e busco ajuda nos vícios. Qual é o motivo da angústia, Clodoaldo? Bispo, ele se sente angustiado porque se afastou de Deus. É o que ele colocou aqui. A angústia é o sinal da ausência do Espírito Santo, né? Sim, senhor. A ausência do Espírito Santo, pelo fato dele estar longe de Deus, ele se sente angustiado e busca preencher esse vazio, esse buraco que está dentro dele, exatamente nos vícios, bispo. E eu queria dizer para você que diz, olha, eu me sinto angustiado, isso é ausência de problemas? Não é porque você tem problemas, não é a ausência de problemas que faz você uma pessoa... não é porque você tem problemas, desculpa, que faz você angustiado. É a ausência do Espírito Santo. Sim. Ficou claro? Perfeitamente. É justamente isso. Por exemplo, nós temos o Espírito Santo e nós não temos angústia. E temos problemas. Mas nós temos problemas. Quer dizer, não é a ausência de problemas na vida de quem é batizado com o Espírito Santo que a pessoa vai estar angustiada. Não é o caso. Quem tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, tem problemas, mas não vive angustiado, porque tem segurança, só tem firmeza, tem direção. Os problemas só somam para nós nos fortalecermos mais. É isso aí. E nos aproximar mais ainda de Deus. Você encontra pessoas lá nos presídios, aqui em São Paulo e no Brasil, que você tem rodado, o Brasil, pessoas que, infelizmente, não priorizaram o Espírito Santo, mas sim a resolução de problemas e acabaram presos, né? Sim, senhor, bispo, e a gente se entristece porque quando nós perguntamos para essas pessoas que estão dentro do presídio se elas imaginavam um dia estar naquela situação, elas imediatamente dizem, olha, eu nunca imaginava me tornar um viciado, eu nunca imaginei um dia estar aqui atrás das grades, e muitos dizem assim, se eu pudesse voltar. É onde nós falamos para ela, bispo, olha, você pode voltar, você pode ser livre agora, a sua liberdade começa mesmo aqui atrás das grades, porque muitos já estão lá dentro, bispo, estão lá dentro do presídio, atrás das grades fisicamente, mas graças a Deus já se tornaram pessoas libertas, pessoas que entenderam, que compreenderam, que precisavam se voltar para Deus. Nós temos aí números de presidiários cumprindo pena, que se batizaram, presidiários que receberam o Espírito Santo, mesmo estando presos, tomaram a decisão de se entregar, de passar pelas águas. E bispo, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, que é dependente químico, que está com um vício,
Essa pessoa que está fazendo tudo por vício, amanhã ou depois, se ela não tomar uma decisão de buscar a Deus agora, nós vamos acabar encontrando essa pessoa também dentro do presídio. É isso aí. Então, busque o resgate já. E se há solução, hein, Clodoaldo, para os que estão lá no presídio, mas arrependidos, há solução para quem, há resgate para quem está aqui do lado de fora, buscando também o resgate, buscando a salvação. Basta a pessoa decidir. Você ia ler o nome de mais alguém aí? Sim, bispo, tem aqui a Evelyn que está afastada há mais de um ano e ela diz aqui, eu não consigo ser feliz na minha vida em nada e me afastei por problemas na vida sentimental. Essa é a situação da Evelyn e nós vamos ajudar a resgatar a Evelyn também, bispo. Sim, Evelyn, você priorizou a sua vida sentimental quando deveria ser a sua vida espiritual. Então, meu amigo, existe algo capaz de separar você da presença de Deus? Existe algo capaz de separar alguém da presença de Deus? O caso verídico que nós vamos exibir da Raimunda vai lhe provar agora. Ela que, infelizmente, se afastou. E ela vai dizer o que a separou, o que não deveria, não era a razão. E ela sofreu ainda mais. Mas ela aprendeu o caminho de volta. Ela reconheceu que tinha que voltar, porque só ela não conseguiria. Acompanhe. Meu nome é Raimunda Pereira Tavares e eu fui obreira por 6 anos. Durante 6 anos que eu passei na igreja, eu fiz a obra, eu era muito feliz. Eu fazia evangelização, eu atendia o povo, as pessoas me procuravam, fazia visita. Então, a minha vida lá, fazer a obra, era muito prazeroso fazer a obra de Deus. Só que o tempo foi passando, aí teve os problemas. Veio a traição do meu esposo, veio a morte da minha filha. Então, isso foi me entristecendo, né? E eu fui perdendo o prazer de fazer a obra. Chegou um tempo que eu não tinha mais prazer de fazer a obra. Acabou o prazer de fazer a obra e aí eu não ia mais para a igreja dia de domingo, de manhã, eu não ia quarta-feira, eu já ia só domingo à tarde, eram os dias que eu tinha. Mas por quê? Eu priorizei para aquele vazio sair dentro de mim, eu coloquei uma loja para mim trabalhar. Eu achava que o meu problema financeiro, como a separação do meu esposo, se eu colocasse uma coisa para mim trabalhar, um trabalho, então eu ia suprir a necessidade daquele momento que eu ficava sozinha em casa. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, montei a loja, eu não tinha mais tempo nem para evangelizar e não tinha tempo mais para ir para a igreja. Quando eu chegava atrasada, de domingo, à tarde já, no finalzinho da reunião, e foi passando o tempo e não tive mais prazer, acabou, não fui mais para a igreja, eu não tinha mais tempo para ir para a igreja. Aí eu mudei de casa, mudei de bairro, aí foi embora. Lá nesse lugar que eu fui para o bairro, eu passei 1 ano sem ir para a igreja, sem evangelizar, sem nada. Quando chegou no final do ano, eu tive uns amigos que retornaram, há muito tempo que a gente era afastado, primos meus, me levaram a convidar para passar uma noite, a virada do ano com eles. Eu disse que ia ficar até um certo tempo, depois ia para a igreja. Só que quando eu cheguei lá, eu perdi a hora de ir para a igreja. Aí veio a virada e me deram um abraço. Esse abraço foi o fim de tudo, porque eu me senti sozinha. No dia seguinte, peguei meu uniforme, eu passei meu uniforme, que já fazia 1 ano que eu não colocava meu uniforme já, entreguei para o pastor. Entreguei no altar e pedi para Deus, que eu não estava devolvendo a minha unção, mas sim eu não era digno de colocar aquele uniforme, né? Aí teve o convite para ir para uma festa, e lá nessa festa eu resolvi colocar uma máscara, que foi o carnaval. Coloquei essa máscara para ninguém me reconhecer. E eu brincou, aí comecei a beber. Eu coloquei o primeiro copo de bebida na boca e eu fiquei pensando, se agora alguém vem me dar uma facada, se alguém fazer... Só que não aconteceu nada. Pelo contrário, foi muito bom naquele momento, foi festa, foi isso, foi aquilo. Só que a partir daquele momento que eu coloquei aquela bebida na boca, eu nunca mais parei. Eu passei 2 anos bebendo sem parar. Eu passava sexta, sábado e domingo sem comer nada e não ficava porre. Eu não ficava porre, eu não conseguia. Eu bebia para me ficar porre, para me esquecer, mas eu não conseguia ficar porre. Eu ficava acordado o tempo todo, não tinha sono
E muita bebida mesmo. Às vezes eu sentava na frente quando eu ia para casa, quando eu acabava tudo com os amigos, eu já ia para casa, já comprava, quando eu retornei à igreja. Tudo que eu tinha eu perdi. Eu perdi tudo, amizade, perdi tudo. Até o amor das minhas filhas eu perdi. Porque elas diziam que tinham vergonha de mim. Elas tinham muita vergonha de mim do jeito que eu era, né? Mesmo ela me convidava para a igreja, mas assim mesmo eu não queria ir. Chegou ao ponto de eu chegar para ela e dizer assim, olha, o luto por mim, porque eu estou no inferno. Eu cheguei e falei para ela, minha filha, luto por mim, porque... Eu dizia para ela assim, luto por mim, porque eu não consigo voltar para a igreja. A minha vida eu tenho um buraco dentro de mim que eu não consigo voltar. Aí eu chorei, tenho uma filha que ela nunca me renegou. Mesmo bebendo, mesmo suja, do jeito que eu estava, ela chegava em casa, me abraçava e dizia, mãe, a senhora vai vencer. A senhora vai vencer porque Deus vai estar com a senhora. Ela me abraçava, mesmo porre. Ela dormia abraçada comigo, ela me acolhia. Aquele abraço dela é que me dizia assim, meu Deus, me ajuda para me parar com isso, eu não quero mais viver assim. Aí foi quando chegou o momento de eu desmaiar, beber tanto, mas bebia tanto, eu desmaiava. Eu não tinha mais, não comia, eu não tinha negócio de ficar comendo, bebendo, era só beber. Quando chegou um dia, eu disse para Deus que eu não aguentava mais. Não aguentava mais que Ele me ajudasse. Foi isso por causa de uma traição, que eu tinha um caso com um rapaz. E esse rapaz chegou para mim e disse assim, ó, eu te traí, estou com outra pessoa. Foi quando chegou meu fundo de poço mesmo. Aí já não tinha mais solução para mim. Aí eu falei para Deus, eu chorei nessa noite, eu chorei muito, 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 muito. E disse para Deus, meu pai, se o Senhor me der uma chance para me voltar, eu não vou desperdiçar essa chance que o Senhor me der. Aí veio o jejum de Daniel. E quando chegou o jejum de Daniel, eu liguei, no outro dia de manhã, eu liguei o rádio, estava passando o Bispo Macedo, que ia iniciar o jejum de Daniel. Foi quando eu me entreguei, de corpo e alma e espírito. Mas eu não ia para a igreja. Eu não fui para a igreja, eu não consegui. Eu passei os 21 dias. Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de sair, fiquei em casa. Quando chegou no último dia, foi quando eu chegou no último dia, fiz o meu propósito, o meu sacrifício, do meu tudo mesmo. Tanto financeiro como espiritual, como tudo. Tudo que eu tinha, eu coloquei no altar. Foi tudo. Não deixei reserva. Eu disse, olha, meu pai está aqui. É tudo que eu sou e tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter está aqui nas tuas mãos. E a partir daquele momento, eu estava esperando assim que ia acontecer algo maravilhoso, né? Que não aconteceu nada. O bispo só falou assim, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. E realmente, a partir daquele momento, foi quando eu voltei para Jesus de verdade, coloquei toda a minha vida e comecei a fazer a obra de novo. Aí passou a primeira fogueira santa, fiz para mim receber o Espírito Santo. Não recebi, mas quando foi no segundo jejum de Daniel, recebi o Espírito Santo. Foi o dia que foi muito glorioso, porque é um momento que a gente não pode explicar para ninguém. Só nós sabemos o que o Espírito Santo fez dentro do nosso ser, a mudança, o haja luz, acabou. Acabou o mundo, acabou tudo. A partir de hoje, ele disse, você é minha, você vai viver para mim. E acabou. E hoje já estou o quê? Eu estou com 4 anos que eu retornei, desde esse dia que eu recebi o Espírito Santo, fiz o CPO, fiz tudo que tinha a ser feito, evangelizei, tudo. E hoje estou como obreira. O Espírito Santo me deu um esposo, ele é obreiro também. As minhas filhas fazem a obra de Deus junto comigo. Hoje a minha casa é um pedacinho do céu. Hoje eu sou feliz. Eu não tenho mais vazio, eu durmo bem de noite, eu não bebo, não tem vício na minha casa. Nenhum do meu filho tem vício. Eu não tenho mais vício, acabou tudo. Em casa, nós temos uma vida feliz. Tanto eu como minhas filhas, nós vivemos uma vida, um pedacinho do céu. Nós vivemos esse momento, espiritualmente falando, eu falo, a gente vive um pedaço do céu. Eu digo por mim mesma, como eu falo para minhas filhas, eu sou feliz. Eu tenho felicidade, eu sou feliz, feliz mesmo. Eu não tenho
mesmo que eu não tenha nada para comer. Se eu não tiver, eu sou feliz. Eu tenho felicidade. Eu não dá para explicar o que eu sinto falando de Jesus. Ele é tudo. Ele é o ser mais especial da minha vida. Como eu falo para ele todos os dias. Se o Senhor tiver de perder, pode tirar tudo de mim. Mas não me tira o que eu tenho mais precioso, que é o teu espírito dentro de mim. A tua luz, a tua paz. É dormir e saber que no outro dia você vai acordar e vai ter a luz de novo para você ver. Não tem mais escuridão. Acabou. A senhora Raimunda se afastou da presença de Deus, ignorando os sinais de que ela estava perdendo a salvação. E naquela virada de ano que ela não foi à igreja, e depois entregou o seu uniforme de obreira, assumindo assim o seu real estado. Eu não sou batizada com o Espírito Santo, porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo, em meio aos problemas, decepções, ela não nega a fé, ela não olha para trás, ela não foge. Mas a senhora Raimunda colocou aquela máscara, né, no carnaval para revelar quem realmente estava dentro dela. Aquela mulher que queria, né, fazer coisas indevidas, como usar, ingerir bebidas alcoólicas, fumar e etc. Você ouviu o que ela falou. Meu amigo, Deus sabe quem realmente você é. Remova essa máscara. Você está enganando a quem? A minha igreja? As pessoas? Não, você está enganando a você. Você pode até nos enganar, mas você não pode enganar a Deus, nem ao diabo, nem a você mesmo, porque aí no íntimo você sabe quem você realmente é. Volte, e volte já. Ela teve que tocar no fundo do poço. Era desnecessário isso, se ela tivesse sido humilde. Agora, eu vou mostrar para você por que a Raimunda cometeu este erro e outros estão cometendo. Porque ela ignorou o terceiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação. Está aqui, ó. O terceiro sinal é a leitura da Bíblia. Se tornou enfadonha e cansativa demais para ela. Foi isso que derrubou e tem derrubado a muitos. A leitura da palavra de Deus se tornou algo enfadonho, sabe? Cansativo demais para você. Bispo, está acontecendo comigo. Então esse é o terceiro sinal de que você está perdendo a sua salvação. Você tem que reagir, hein? Reaja rápido, porque desvalorizar, desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. Esse é o terceiro sinal. Veja só o que diz aqui o texto bíblico. O próprio Deus no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Leia, por favor, em voz alta. Leia. Ela não voltará para mim como? Vazia. Quer dizer, a palavra de Deus não é vazia. A palavra de Deus, ela contém vida, ela contém propósito. A palavra de Deus contém objetivo. Ela está escrita para se cumprir na sua vida. Antes fará o que me apraz. A palavra de Deus não é para agradar a gente, é para agradar a Deus. Mas a gente aceitando a sua palavra e obedecendo-a, nós seremos então realizados e salvos. E prosperará naquilo para que a enviei. Deus envia a sua palavra para nos guiar. Deus envia a sua palavra para nos fortalecer, nos proteger. Deus nos envia a sua palavra para nos dar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obreiro, colaborador, auxiliar, você evangelista, não despreze a leitura da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho medo de me tornar fanático, religioso. Não. Se você lê a palavra de Deus com temor, com devoção, com respeito, isso vai lhe fortalecer, isso vai lhe blindar, porque o terceiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação é a leitura da Bíblia se tornou enfadonha, cansativa demais para ela. E no Novo Testamento, aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus afirmou: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, tá vendo? Minha palavra, não é a opinião dos outros, não.
não é o que os outros acham, não é o que as religiões anunciam, não é o que os políticos prometem, não é o que os coaches, palavras motivacionais, né, usam. Minha palavra, minha, no singular, minha. E crer naquele que me enviou, quer dizer que é o Pai, tem a vida eterna. Está aqui, ó. Veja que o ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus e obedecê-la, nos faz herdar a vida eterna. E não entrará em condenação. Quer dizer, você vai ser aprovado. Você não vai ser derrotado, você vai ser vencedor. Mas passou da morte para a vida. Quer dizer, a gente sai da morte e vai para a vida é ouvindo, aceitando e praticando, fala, obreiro, a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. A gente sai da morte e vai para a vida, e vida eterna através da gente ouvir, aceitar e praticar a sua palavra. Meu amigo, se você estava perdendo a sua salvação, desperte, ainda há tempo. Eu gostaria também de falar para você que ainda não adquiriu a Bíblia, com as anotações do Bispo Macedo, que você adquire esta Bíblia para enriquecer, né, a sua espiritualidade, para enriquecer a sua fé, para enriquecer o seu ministério. O Bispo explica cada versículo aqui, de cada capítulo, de cada livro da Bíblia. É uma Bíblia de estudo que contém a versão mais fiel da língua portuguesa, que é a fiel, né? Então, adquira essa Bíblia, invista na sua vida espiritual e não cometa este erro de ignorar a importância da leitura, da meditação na palavra de Deus, porque ela é fonte de vida e vida eterna. Bem, é momento de oração. O pastor Cláudio já está chegando aqui em estúdios para a gente interceder por você e pelos seus. Prepare aí o seu copo com água, caso você ainda não tenha preparado. Falemos com Deus. Senhor Jesus, ajude-nos a ajudar estas pessoas. Nós temos limitações, somos falhos, e o Senhor sabe que por mim eu já estaria aí contigo há mais de 30 anos atrás, quando o Senhor me batizou com o teu Espírito. Mas o Senhor não me levou, não realizou ainda este sonho que tenho de partir deste mundo e iniciar a eternidade contigo. Então, meu Pai, use a minha boca, use agora os teus servos que intercedem por pessoas desacreditadas delas mesmas, afastadas, depressivas, doentes, viciadas, endividadas, mas a raiz do problema não é nada disso. A raiz é a ausência do teu Espírito. Oh, meu Pai, nós gostaríamos de ir agora, entrar agora, se possível, no corpo desta pessoa e arrancar essa aflição, essa dor, esse desespero. Mas nós não podemos. Só o Senhor que conhece a todos, usa esta água, dá um sinal para ela, para ele, removendo essa opressão, esse pensamento de suicídio, essa perturbação psicológica, emocional, que esses encostos que estão fazendo essa pessoa achar que para o seu caso não tem jeito, que para os seus erros não há perdão, sejam agora amarrados. Eu repreendo agora você, espírito enganador. Eu te ordeno agora, assim como eu estendo o meu braço, com a minha mão aberta em direção a esta pessoa, Deus, estende agora o seu braço forte e te arranca da mente, do coração, do corpo dele. Em o nome de Jesus, saia daí. Seja livre, meu amigo, minha amiga. Meu Pai, esta água eu a declaro abençoada, consagrada por Ti como símbolo do Teu Espírito, para dar a força, a coragem para esta pessoa te obedecer e a disposição para te buscar, ir à Tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Seja abençoado, seja fortalecido aí agora. Seja livre de tudo aquilo que lhe oprimia e agradeça a Deus.
porque você vai voltar. Ó Deus, enquanto os afastados falam contigo, eu peço pelos obreiros, colaboradores, evangelistas. Eu peço pelos teus servos que têm sido perseguidos, tentados, como eu fui, como o Bispo Irlan, pastor Clodoaldo. Fomos tentados e sempre seremos tentados enquanto aqui estivermos no mundo, como disse Paulo. Mas guarda-nos, Senhor, livra-nos de cair em tentação, livra este obreiro, este colaborador, este evangelista que está prestes a comprometer a sua salvação, ignorando a tua palavra, ou traindo a sua esposa, desobedecendo os seus pais, mentindo para o pastor, guardando um sentimento de mágoa contra um outro obreiro, um outro colaborador, um outro membro. Ó Deus, usa este óleo que nós vamos distribuir neste domingo, nesse último dia deste mês, que os CPOs, meu Deus, sejam cheios do teu Espírito e possam, meu Deus, serem formados na universidade da fé, que é a Igreja Universal, que os colaboradores sejam aprovados neste ano e que os obreiros sejam consagrados e usados ainda mais para te servir cada vez melhor, e que todos que vão vir buscar o milagre recebam a resposta que necessitam, pois declaramos este óleo consagrado, este óleo que está no altar dessa igreja, numa zona rural, numa comunidade, essa igreja pequenininha, com apenas um obreiro, um colaborador, 2 evangelistas e o pastor. Ó, meu Pai, sejam abençoados, como também nesta catedral, meu Pai, para milhares de pessoas, com dezenas e centenas de membros e com vários grupos, sejamos todos um só corpo em Ti, pois Tu és o cabeça e nós somos o corpo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bem, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Pastor Clodoaldo, as informações sobre o grupo Unip, caso esta pessoa queira participar como membro. Ele pode nos procurar aqui em São Paulo. Nós temos uma central aqui em São Paulo, no Brás, que atende todo o Brasil, pelo telefone 2790 1150, e também cada estado tem o pastor responsável que pode estar chegando e buscando as informações, bispo. Os que entrarem em contato conosco, então você vai enviar o resgate a estas pessoas. Isso, nós vamos até essas pessoas pessoalmente, e nós temos a equipe também para poder fazer esse trabalho do resgate. Bispo Irlan? Sábado, todas as mulheres na reunião do Alta Ajuda, às 18 horas, no Templo de Salomão, para todo o Brasil. Bem, amanhã estaremos de volta com o seu programa Obreiros em Foco. Nos veremos na IURD ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.